parte que a gente fala do ego, a psicologia do Jung, ela tem muito a agregar, assim, eu acho que o conceito, a forma que ele olha esse mecanismo da nossa psique é muito rico. E essa imagem que eu coloquei, eu acho que aqui é o ápice do encontro, assim, por quê? No nosso desenvolvimento pessoal, eu acho que muitas vezes o que nos falta é informação. Eu acho que na medida que a gente consegue ter um pouco de teoria, claro, né? Alguns vão ter mais teoria sobre psicologia porque se identifica mais, mas eu acho que existe um básico de teoria sobre a psicologia como um todo que todo mundo deveria ter, porque essa comparação de eu sinto isso, eu passo por esse processo e eu consigo identificar esse movimento que eu estou passando e também consigo ter clareza de que é um movimento que todos passam, perde muita força destrutiva. E quando eu comecei a estudar Jung, eu acho que isso foi o que fez com que eu ficasse enlouquecida, assim, um pouco com a teoria. Porque a partir do momento que eu entendi que tudo aquilo que eu passava não era só meu, mas era da sociedade como um todo, e que aquele movimento tinha um nome, nossa, assim, foi uma libertação de... eu não sou a mais sofrida, esse movimento, esse sofrimento tem começo, meio e fim, é necessário, tem um plano maior por trás disso. Eu acho que esse conhecimento básico faz toda a diferença. E essa imagem, ela ilustra esse conhecimento básico, tá? Então, para o Jung, o ego, eu acho que, na realidade, toda a psicologia acredita nisso em proporções diferentes, mas eu acho que o Jung, ele trouxe mais personagens para nossa psique. Mas o ego sempre é vinculado a algo inteiro, né? Então, acho que a imagem que eu tinha antes de fazer qualquer leitura sobre esse aspecto era de que eu era o meu ego. Então, eu sou as minhas personas, né? Eu sou o que eu penso. E eu acho que a maior parte das pessoas acreditam nisso. Então, o ego é o que eu sou. E na psicologia junguiana, isso não faz sentido. Então, nós não estamos sozinha, né? O ego é só mais um personagem de toda essa psique. E aí eu vou desmembrar um pouco essa imagem aqui. É um desenho de um curso que eu fiz, que na época me ajudou muito, porque esse desenho, ele mostra a estrutura que o Jung acreditava que acontecia dentro da nossa cabeça. Então, a nossa persona, nós temos várias. Então, tem a persona da Cat como mãe, como terapeuta, como amiga. Todos esses papéis que a gente veste são personas. E faz parte da vida a gente trocar essas personas. Então, a persona da Cat enquanto coordenadora de marketing era uma e ela fazia sentido. Agora que eu não trabalho mais com isso, ela deixa de fazer sentido. Ela sai do meu arsenal de persona. A persona da Kathleen enquanto esposa, ela vai se lapidando. Então, essas personas, elas passam por um desenvolvimento e elas deixam de fazer sentido. A gente consegue encontrar novas personas e deixar de usar outras. Aqui tem muito a similaridade com as nossas roupas, né? A gente faz as mesmas coisas com as nossas roupas. Tanto que nos sonhos, sempre que aparece roupa, a gente faz análise de que está falando da persona. Tipo, todo mundo tem um sonho de que se vê pelado no meio de um monte de pessoas. Na psicologia do Jung, esse sonho é clássico. É um sonho de estou me sentindo muito invadida, né? Minha persona não está conseguindo se sobressair nesse momento que eu estou passando. Então, essa persona, ela é o contato mais próximo com o mundo externo. Ela que faz esse primeiro... Ela que segura o BO inicial, né? Ela que se mostra pro restante das pessoas, das situações externas. E aí, por trás dessa persona, o segundo elemento é esse ego. Então, a persona, ela faz parte do ego, mas ela não necessariamente é só o ego. Então, o nosso ego, ele é extremamente importante, assim. Esse aspecto destrutivo que a gente tem, né? A gente vê ele como algo necessariamente ruim. Ele não faz muito sentido essa visão, porque apesar de todos os aspectos ruins que causa, né, no livro ele fala que o ego por si só tem um distúrbio. Eu vou trazer esse conceito mais pra frente. Eu acho que eu super acho, tá, que ele é super pessimista referente ao ego, mas ele consegue trazer conceitualmente os papéis do ego, como o ego se desenvolve muito bem, assim, os outros livros que eu li sobre o assunto têm uma linguagem muito mais difícil, então eu acho que é um bom livro de início. Mas ele é extremamente negativo, né? Pra ele, assim, meu Deus, o ego é o maior erro da nossa personalidade. Eu não acho isso. Eu acho que é através dele que a gente consegue se desenvolver externamente. Claro, tem os aspectos negativos, os transtornos que eles nos causam, mas eu também vou falar isso um pouco mais pra frente com maior
detalhe, a gente trabalhou nos contos o conceito de luz e sombra. Então, eu não sei se essa disfunção que ele fala que o ego tem naturalmente não é só a dinâmica da vida de luz e sombra, né? Então, talvez o ego seja só mais um elemento da vida que a gente vive aqui humana, na 3D, de luz e sombra. Mas o ego, ele é a comunicação do mundo externo com o nosso eu superior, que aqui pro Jung ele chama de self, que é a nossa alma, o nosso eu maior, a nossa divindade interna. O Jung, ele fala que o Deus externo, né, que a gente reza, que a gente acredita, ele é interno na realidade. Que foi uma construção da sociedade fazer com que esse Deus fosse externo, porque ficaria mais poderoso, né? Criaria um distanciamento entre o meu poder interno e esse poder externo de um homem que tá lá no alto, que nos castiga. Então, para ele, na realidade, esse conceito de Deus é 100% interno. Seria esse self aqui para ele. E foi só uma jogada de controle. Mas esse self é o nosso eu maior, é a nossa alma, é o que é onde reside de fato o que nós somos. E aí, depois dessa dinâmica, que é assim, o trabalho da nossa vida é fazer com que esse self vá o máximo possível para o mundo externo. Então, quando eu escuto a minha intuição, quando eu sigo o meu coração, quando eu vivo de acordo com as minhas verdades, com os meus valores, eu estou respeitando o meu self. E a partir disso, eu externalizo mais ele. Então, esse seria o trabalho da nossa vida, que ele chama de processo de individuação. Fazer com que esse self se realize no mundo concreto e não fique só escondidinho ali, sem comunicação com a nossa consciência e a gente vivendo de acordo com as verdades externas, né? E não de acordo com a nossa verdade interna, que seria esse self. E aí tem as nossas sombras, que a gente já trabalhou bastante. E aí, essa sombra, o trabalho também, né, é trazer todo esse material sombrio para a consciência. E a nossa ânima e o ânimos, que é o par de opostos da nossa consciência. Quando a gente se identifica como uma energia feminina, é o ânimos que se contrapõe. E quando é o homem que se identifica com a energia masculina, é a ânima que se contrapõe. E aí, aqui ao redor, a gente tem o nosso inconsciente pessoal, que são os nossos conteúdos individuais, mas que ficam ali guardadinhos, né? Porque conscientemente não faz sentido tudo estar na nossa consciência, a gente não daria conta. O nosso mundo interno, então tudo isso aqui, né, faz parte do nosso mundo interno. O inconsciente coletivo, que aqui entram os arquétipos, todo o material da nossa sociedade como um todo, né? Já tem muita psicologia que fala o quanto há materiais que ninguém sabe explicar o porquê da sociedade, do desenvolvimento como um todo, que vem para nossa psique. Então, isso seria o inconsciente coletivo. E os nossos complexos, o complexo aqui pro Jung é um termo que tem muita forma na psicologia dele. Eu acho bem difícil, assim, eu acho que os outros conceitos é bem mais fácil de entender. Só que os complexos aqui para ele é um material, eu acho muito mais difícil de ser trabalhado do que as sombras. Eu acho que as nossas sombras é fichinha perto dos nossos complexos. Porque o complexo, ele se forma quando há muita energia em algum material. Então, por exemplo, o meu complexo materno, meu Deus do céu, eu não consigo dissolvê-lo. Eu acho que, claro, né, esses complexos maiores que ditam a nossa vida é material para a vida toda. Eu acho que a gente morre e a gente não dissolveu o complexo. Mas, cara, é um complexo que me dá muito trabalho. Outro complexo que eu tenho, que aí são nomes que vocês vão ver que se repete na nossa sociedade. O do abandono, assim, por não ter um pai. Então, é uma carga emocional nesses materiais de abandono que traz muito transtorno pra minha vida, né? Porque, por exemplo, no início do meu casamento, eu achava que o Felipe iria me abandonar. Isso vem desse complexo, do abandono. Eu já me senti abandonada e tenho medo de passar por ele de novo. Então, os complexos que fazem parte do nosso mundo interno como um todo, a gente também vai trabalhando eles durante a vida, né? Mas como tem uma carga emocional muito grande, é muito mais difícil a dissolução do que as sombras. E a gente também tem os nossos complexos do inconsciente coletivo. Por exemplo, aqui influencia muito a cultura. Então, hoje, na nossa cultura ocidental Brasil, um complexo do inconsciente que faz parte da nossa vida é o da mulher, do papel da mulher na sociedade. Na Índia, que as mulheres têm uma outra dinâmica, a sociedade como um todo se organiza de uma outra forma, há outros complexos que fazem parte daquela sociedade. Mas olha como a nossa psique é complexa. E aí, eu trago isso logo de início, porque eu acho que esse insight de, pô, o meu ego é só um dos elementos, faz com que a gente naturalmente se separe um pouco do que o nosso ego sente. Porque o livro, ele fala muito
da identificação, né? Essa palavra ali da identificação com o ego, da identificação com as coisas, da identificação com o mundo externo, eu acho assim perfeita, porque é um ciclo que é uma merda. Porque a partir do momento que a gente acha que o nosso ego é tudo que há na nossa consciência, ele ganha muita força. E aí essa força é o inferno. Porque aí a gente briga por todas as nossas coisas, a gente briga por tudo que a gente acha, a gente briga até pelos nossos sonhos. Nesse olhar do ego, até os nossos sonhos, os nossos objetivos ganham uma conotação ruim. Porque deixa de ser um movimento natural de estou indo ao encontro dos meus objetivos para eu estou lutando para ter um carro melhor, uma casa melhor, porque eu quero isso e eu acho que eu tenho que ter, e aí deixa de ser um movimento natural e passa a ser uma guerra. Então eu acho que, assim, o primeiro ponto do livro que eu quero trazer é esse. O ego é só mais um elemento. Ele não merece toda essa moral. Se a gente for viver só vinculada ao que o ego quer, vai ser eternamente uma guerra. Esse céu, essa sensação interior de paz, ela nunca vai existir. Porque enquanto há essa superconsciência conectada com o ego, não tem a paz. Porque quando a gente pensa, até no livro, ele traz um pouco, né, desse conceito do céu. Mas em outros materiais, esse estado interno de céu é um estado onde eu estou presente, vivendo a minha vida naquele momento e entendendo que tudo é como tem que ser. No ego super identificado, essa consciência de tudo é como tem que ser, ela não existe. É sempre tem que ser de tal forma, tem que ser como eu acredito. E aí a gente vive extremamente ligada no 220, correndo atrás do rabo. Inclusive, a ansiedade é um ultra sintoma de alguém super identificado com o ego. Por quê? A ansiedade é um sintoma de eu não consigo viver nesse momento presente. Eu sempre tô pensando no futuro, eu sempre tô pensando no passado. E essa identificação com as linhas do tempo, né, em sempre estar buscando algo e não respirando, não vivendo aquele momento, é um movimento totalmente não pró o seu self, o seu desenvolvimento natural. Então, é importante a gente ter clareza desse papel, né? Qual que é o lugar do ego? Ele é super importante, ele é essencial, mas qual é o lugar que ele está no meu desenvolvimento como um todo? E essa analogia do ego aqui eu acho que é muito legal, porque se a gente for pensar numa empresa, o ego ele nada mais é do que um gerente do chão de fábrica. Ele tem muito trabalho manual, porque ele comanda o nosso dia a dia, né? Ele é a porta que a gente abre para ir para o mundo externo. Então, olha o quanto ele trabalha o tempo inteiro, praticamente. Mas é um trabalho manual. Ele não tem que estar numa cadeira de CEO. Ele não tem essa intuição, esse material interno, ele não está conectado, ele não trabalha em prol da sua alma, dos seus anseios mais profundos. Ele trabalha para viver no mundo externo. Então, se a gente for pensar, você não daria as maiores decisões de uma grande empresa para o gerente do chão de fábrica que cuida da operação lá do dia a dia tomar. Ele tem o lugar dele, é extremamente importante, mas ele não tem ele não tem conhecimento para as grandes decisões importantes, para as decisões estratégicas da sua vida. E essa identificação que ele precisa fazer não é ruim. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que é o papel dele. Quando a gente olha para uma empresa, a gente não fala que o gerente de marketing é ruim e o CEO é ótimo. Não, cada um tem o seu papel. Essa conceituação, né, de bom e ruim é algo que no fundo, em nenhum contexto é bom, porque tudo depende do parâmetro da pessoa relacionado ao quê. Então, não que o ego seja ruim, mas ele tem um papel e o erro é a gente dar papel para ele que não é dele. E aí, isso aqui remete a essa última linha muito do que eu falei, né? Porque quanto mais a gente se identifica com as nossas coisas, com o que a gente pensa, com as nossas crenças, com o que a gente sente, mais problema a gente tem. E é um ciclo eterno. Então, quanto mais a identificação, mais problema, mais conflito. E essa diferenciação de eu não sou o que eu penso, eu acho que é um segundo ponto. Então, qual que é o primeiro ponto? O meu ego é só um dos elementos de toda a minha psique. Então, ele é só um personagem dentro de todo o meu arsenal interno. Beleza. Primeira conquista ali. Essa identificação. Qual que é a segunda conquista? Eu não sou o que eu penso. Então, o ego não necessariamente é o pensamento. Não é essa conceituação que ele traz. Mas o pensamento, ele é um movimento do ego. Não necessariamente também ele é um movimento do ego, tá? Mas essa consciência do pensar, ela não é o que eu sou. Então, eu não sou o meu ego, mas eu também não sou o que eu penso. Há muito mais por trás disso.
Isso aqui, eu acho que é uma grande virada de chave, porque a gente consegue se separar da dor. Quando a gente acredita que a gente é a dor, que a gente é aquele momento difícil, que a gente é aquele surto psicótico, que a gente é aquela briga que a gente teve com alguém porque a gente tava puta naquele dia. Quando a gente começa a achar que a gente é tudo que a gente faz, a gente se diminui muito, a gente perde muito o nosso valor. Então, essa identificação do tudo e todos esses meus movimentos faz parte de mim, mas não é o que eu sou. É consequência de um estado de espírito, é consequência de um dia ruim, eu tenho que melhorar, enfim, tem todos esses movimentos que a gente precisa fazer para se desenvolver, mas não é o que a gente é. A raiva que eu sinto não é o que eu sou. Faz parte, mas não é o que eu sou. A partir disso, o problema, aquele sentimento ruim, ele fica muito menor. Porque a gente sabe que ele vai passar. Já que não é o que eu sou, ele é passageiro. E isso faz com que os problemas do dia a dia ficam muito mais fáceis de lidar, muito mais leve. A nossa magnitude interna fica muito maior. E aí aqui tem essa frase que eu acho incrível. Ele traz muitas frases de efeitos que pra mim, na primeira vez que eu li, eu lembro que eu anotei e eu revisitava, porque esse livro, eu acho que foi um primeiro material que eu tive acesso, que ficou muito claro pra mim que eu não sou a minha raiva. Porque a minha raiva sempre foi muito difícil pra mim lidar com ela, até hoje é. E eu me sentia muito mal depois de uma crise de raiva, assim, eu ficava remoendo aquilo por muito tempo. E aí eu acho que foi, quando eu li, assim, ficou muito claro que, cara, eu não sou ela. Tipo, ela vai vir e ela vai ir embora. E isso me ajudou demais. Então, sempre que eu tô num momento mais difícil, eu me vem esse livro, porque eu acho que ele me ensinou isso. Esse momento ruim vem e ele vai embora, porque ele faz parte, mas ele não sou eu. Então, o livro, ele traz esse aspecto, esse conceito de que o ego por si só, ele tem um distúrbio inicial. Ele é imperfeito por ser. E ele fala muito disso, né? Assim, é um conteúdo que ele volta e volta e volta. E, no meu ver, eu não acho que é esse o caminho, porque ele tem uma visão muito negativa. E tudo na nossa vida é luz e sombra, gente. Tudo. Tem uma história sobre o início da nossa civilização aqui na Terra, que é uma história muito, assim, a maior parte das pessoas vai achar que é oposição. Sabe aquelas pessoas que criam histórias, assim, malucas, GT e tal? Então é nesse caminho a história. Eu nem vou trazer ela aqui, que ela é longa, mas eles falam que a escolha dessa terra, de viver a terra como a gente vive, foi justamente a ruptura do que eles tinham em um outro planeta, que só era luz, era mais... Não era uma forma de viver em que tinha tantas coisas boas. Então lá, as coisas eram mais neutras, assim, não tinha essa coisa do bom, ruim. E aí uma galera decidiu reencarnar aqui porque queria viver essa intensidade. Então, nessa história, né, sobre o porquê viemos para a Terra, eles colocam esse conceito como pilar. Então, aqui na Terra, na vida que a gente vive aqui, é muito maravilhoso. Todas as coisas boas que a gente vive. Eu li um livro esses dias de espiritismo, que era um espírito, né? Que essa galera do espiritismo traz muito esses conteúdos, contando que ela morreu e para ela era muito difícil o café. Porque lá na colônia que ela vivia, até tinha algo similar ao café, mas o gosto não era tão intenso. E aí ela trabalha bastante que aqui na Terra, as coisas boas que a gente vive é muito intenso. Só que as coisas ruins também é. Então essa separação de luz e sombra é o ponto forte da nossa vivência aqui. Enfim, eu sei que uma história bem vida louca, assim, né? Bem distante do que a gente nasce escutando. Mas eu só queria trazer porque o que o livro traz sobre ser uma disfunção, eu não acho que seja. Eu só acho que faz parte de todos os elementos da nossa vida aqui, de luz e sombra. Tem um aspecto ruim, tem um aspecto bom. E é isso, é o que é. Não necessariamente é ruim, mas não necessariamente é só bom. E eu acho que essa visão, eu também não gostaria que o encontro ficasse com esse aspecto de, nossa, o ego é o meu maior inimigo. Tem um livro que é muito popular, que tem esse nome. O ego é o seu maior inimigo. E pra essa galera, né, de motivacional e tal, eles fazem livros falando do ego nesse aspecto ruim pra dar e vender. E há muitos anos atrás eu li uns 3 livros desses. Eu até tenho em casa, eu fui até folhear, porque na época que eu trabalhava com vendas e tal, era o mais comum, né, essas leituras. E as pessoas sempre massacram o ego, né? Tipo, o ego é o seu inimigo, vença o ego. E
eu não gostaria que esse fosse o tom do encontro, sabe? Que a gente conseguisse ver no ego todo o seu valor, mas também a parte sombria, assim como a gente vê em tudo. E esse momento, esse lugar sombrio do ego, ele é vencido muito facilmente com o momento presente. Então, essa parte que hoje, né, é mais comum na nossa vida, de respirar, de ancorar a nossa energia porque a gente está vivendo agora, são termos que está ficando cada vez mais popular através da meditação e do yoga. E eu acho que quando eu comecei a praticar, que eu não conseguia fazer com que fizesse parte da minha rotina, eu não tinha muita clareza da importância disso. Era meio, na minha cabeça era meio que, precisa meditar porque, sei lá, tá na moda, porque faz bem, mas era meio nebuloso. E hoje eu entendo, depois que eu entendi, assim, faz parte da minha rotina, porque é muito prático. Tu olha e tu vê a diferença na sua vida. Porque a partir do momento que você está consciente de que você está respirando, o passado, o futuro, os problemas, não é que eles não existam. Eles só perdem a força, porque aí tira um pouco o zoom, sabe? Dessas coisas, desses movimentos externos. Porque se a gente for ver, a vida é esses movimentos externos. A vida é esses problemas que a gente tem que resolver, essas dores. A vida é isso. Se a gente ficar olhando só pra isso, a vida vai passar e a gente vai achar que foi uma merda. Então, acho que esse distanciamento de... Cara, esse é o jogo pra todos sempre. Eu sempre tenho essa conversa com o Fê, porque às vezes ele se desespera com algum problema e fala, amor, você vai largar esse e vai aparecer outro. Esse é o jogo. Não dá pra gente viver eternamente achando que o problema que a gente tá vivendo é o maior. Porque quando você resolver, vai aparecer outro. Então, acho que esse momento presente é você ter essa clareza de que, tá bom, tá um momento difícil, enfim. E não é que, nossa, eu não vou sentir, eu não vou chorar. Eu acho que eu sou super chorona, porque eu me permito sentir, assim. Eu acho que eu não sou uma pessoa que tento varrer as minhas coisas pra baixo do tapete. Eu choro, eu fico triste, eu fico com raiva. Eu acho que eu respeito muito bem as minhas emoções. Mas eu acho que o principal ponto pra isso é que eu sei que na hora que eu resolver essa questão, vai aparecer outro. Eu estava, gente, assim, sofrendo muito com o meu trabalho anterior. Muito. Tava muito difícil. E aí, beleza, agora eu fiz a minha transição, tô feliz da vida no meu trabalho e tá muito difícil a minha maternidade. Meu Deus do céu. Então, assim, resolvi uma coisa, toda a energia do caos foi pra uma outra coisa. Então, eu acho que esse momento presente, ele é essencial pra gente conseguir se distanciar desses problemas e ter essa clareza, sabe? Eu vou dar check nesse, vai vir no próximo. E tá tudo bem, eu vou dar check de novo. E eu vou ser melhor quando eu der check no próximo. Então, acho que... Aí aqui embaixo, né, eu já fui falando e nem segui a ordem. Esse trabalho de consciência é o que vai fazer com que a gente também perca muito da identificação com o que a gente tá sentindo. Então, olha, eu tenho consciência de que eu estou sentindo raiva. Eu nomeei, já perde a força. E eu já estou consciente de que eu não sou aquela raiva. Porque a partir do momento que eu falo raiva, eu sou a raiva, não sou a raiva. Tá, continuo com raiva, mas com menos força. E esse trabalho, né, vai ajudar a gente a não se identificar e a gente conseguir viver no momento presente. E a respiração é o primeiro passo, porque quando eu presto atenção no meu corpo, eu tô ali naquele momento presente, a minha cabeça está ali. E eu indico, assim, pra tudo. Sempre que vocês lembrarem, faz um overview no corpo de vocês, tá? Eu tô sentindo os meus dedos, o meu pé, as minhas pernas. Eu fico fazendo esse overview corporal, sabe? Tô sentindo a minha mão, tô sentindo o meu ombro. Como eu estou sentindo o meu ombro? Tá? Tô sentindo isso, vou me alongar. O quanto mais vocês conseguirem prestar atenção no corpo, talvez fique mais fácil, inicialmente, o momento presente do que só a respiração. Eu acho a respiração difícil, assim, porque a gente deveria respirar de forma mais longa. Como eu ainda não consigo, eu fico consciente da minha respiração, mas eu tô respirando rápido. Quando eu faço esse overview no corpo, tô sentindo cada um dos meus dedos, cada parte do meu corpo, eu acho que isso me acalma mais do que a respiração. Aí eu acho que é cada um. Mas esse momento presente muda todo o jogo. Eu acho, assim, surreal. E uma outra coisa, eu li uma vez, uma coisa que me marcou muito. Duas coisas. Primeiro, numa aula de yoga que a professora falou assim, vamos respirar, né? Enfim, talvez essa seja a primeira respiração consciente do dia. Isso explodiu minha cabeça. Eu falei, meu Deus, a gente respira o dia inteiro e a gente nem que a gente tá respirando. Então, eu acho que foi uma coisa que me abriu muita consciência não, eu preciso... Claro, não dá pra ficar consciente da respiração o tempo inteiro, né? Eu acho que os monges conseguem, mas eu acho que é assim, a exceção.
Mas eu sempre tô voltando pra minha respiração. Sempre. E pro meu estado corporal também. Então é algo que tu vai revisitando sempre que tu lembra. E uma outra coisa é que a gente fala que a gente vive, né? Ah, enfim, estou aqui encarnada fazendo a minha vida. Só que quantas vezes a gente sente que de fato a gente tá aqui nessa terra? A gente fica tão inconsciente e às vezes eu ancoro, tipo, eu paro e eu falo, cara, eu estou aqui, olha, eu tenho um corpo físico, eu estou vivendo. E foi uma outra coisa que eu li que eu falei, nossa, realmente, eu ficava assim, dias sem nem prestar atenção em como o meu corpo está se sentindo, sabe? Ai, minha mão quer ser alongada, as minhas pernas querem ser alongadas. Sei lá, agora o meu corpo quer sentir o cheiro do incenso. Eu acho que essa consciência faz com que a gente também perca muita identificação com o ego, com as emoções. Então esse lance do momento presente, assim, tem um poder surreal. E aí, óbvio, né, cada uma, eu acho que encontra esse caminho de alguma forma. Eu não sou tanto do ritual, a Lu é. Então acho que vocês cada vez mais prestarem atenção nessa respiração e nesse corpo e identificando como pra vocês funciona mais esse voltar pra esse lugar, sabe? Voltar pra essa consciência. Aqui tem algumas frases que eu achei que faz sentido trazer, que aí pode servir de frases guias, né, como a Ká disse. Tentamos nos encontrar nas coisas, porém nunca conseguimos fazer isso inteiramente e acabamos nos perdendo nelas. Porque eu acho que aqui também entra todo o nosso potencial. Olha a nossa psique, a complexidade, a magnitude de tudo que nós somos. Se fosse tão fácil assim a gente se conectar com um anel, com uma joia, com, sei lá, nossos livros, com uma roupa, cara, perderia toda a mágica do que a gente é. Não teria sentido a gente conseguir essa identificação nos transbordar, né? Nos trazer esse céu interior. Não teria nada sentido, zero. Eu sou a consciência que está consciente de que existe um vínculo. Então, tudo que a gente sente, que a gente pensa é um vínculo. E, a partir da minha consciência, eu fico consciente de que é só um vínculo. O ego está em busca de uma identidade mais forte. O ego que está em busca de uma identidade mais forte é capaz de criar doenças só para se fortalecer com elas. Isso a gente vê o tempo inteiro, né? Eu acho que eu vim de uma família que vive essa frase aqui intensamente. Então, a doença, através de algumas personalidades da minha família, deu tom à vida da pessoa, sabe? Então, eu acho que a gente faz isso. A doença, eu acho que é mais comum da gente perceber, porque eu acho que a gente vive numa sociedade que as pessoas se identificam com doenças. Mas a gente faz isso com tudo. O livro traz o papel dos pais, né? Que tem ele conta a história de uma mãe que estava tão identificada com a persona da mãe, que aí ela começa a falar pro filho, eu sei o que é melhor pra você. Você precisa de mim. Você não pode seguir a sua vida. Então, essa identificação, ela é tão intensa que você começa a criar mecanismos para controlar a cabeça de um filho, porque você não quer perder a força dessa persona. E a gente também vê isso. Então, essas identificações, meu Deus, assim, podem tomar muito mais as rédeas da nossa vida do que a gente imagina. E aí aqui uma outra, queixar-se é uma das estratégias prediletas do ego para se fortalecer. Nada fortalece mais o ego do que estar certo. Esta é a situação e aqui está a raiva que sinto dela. Isso é que a gente falou bastante, né? Porque é essa separação. Então, há raiva no meu campo, há tristeza no meu campo. Então, é sempre a emoção está no seu campo, está pairando a sua cabeça, mas você não é ela. Esse lance aqui de estar certo é uma coisa que pra mim funciona muito bem. Hoje em dia, é uma coisa que, nossa, eu sou muito maleável com o ponto de vista das outras pessoas. Pra mim, ficou muito tranquila essa coisa do cada um vive do jeito que quer. E é isso mesmo, é pra fazer isso e tá tudo bem. E isso fez com que os meus conflitos com todo mundo, assim, o meu julgamento, as brigas com o Felipe, diminuíssem muito. Porque a partir do momento que o que o outro tá falando também faz sentido na visão dele, da história dele, não tem mais tanta graça tu ficar ali brigando e falando que você tá certo. Então, eu acho que é uma frase que merece muita meditação, porque eu acho que diminui muito o conflito. E aí eu percebo isso nas minhas comunicações. Sei lá, o Felipe ou uma outra pessoa não precisa fazer do jeito que eu quero, porque eu acho que eu estou certa. Não é isso. É sempre agora num tom de, olha, até aqui o seu comportamento eu consigo, mesmo me machucando, mesmo me incomodando, eu consigo ir. A partir daqui, não é questão de você estar certo ou errado, é questão que eu não vou me colocar nesse lugar. Esse seu comportamento me faz mal e até aqui eu consigo ir. Então, olha só, a comunicação não é mais você está errado. Olha, de acordo com as minhas histórias, com as minhas vivências, eu não consigo ir mais do que aqui.
Ou olha, do jeito que tu tá fazendo, eu não tô falando que tá errado. Pra mim não funciona. Então tu pode fazer, mas não vai ser comigo. Ou tu pode fazer, mas eu vou me afastar. Então a comunicação, ela muda totalmente o tom. E a última é: a causa primária da infelicidade nunca é a situação, mas nossos pensamentos sobre ela. A situação é sempre neutra. Ai, gente, essa aqui, pro momento que eu tô vivendo, é uma humilhação. Porque pra mim tá tão difícil a minha maternidade, o Joaquim, viver intensamente essa fase dele. E aí eu fico assim, mas a situação é o que é, ela é neutra. É a forma que eu estou vendo que está lascando e trazendo todo esse sofrimento. Só que eu ainda não tenho material pra viver essa situação de outra forma. Eu tô construindo, a cada vez que eu passo pela situação, que é uma merda, eu vou construindo um repertório pra lidar diferente, pra viver diferente a próxima situação similar a essa. Só que é um processo. Só que isso me causa um pouco de ansiedade. Porque aí eu começo, mas é neutra. Ele fazer birra, ele chorar, ele jogar no chão, é neutro, é o que é, a idade dele, é a fase dele, é o como eu estou vivendo isso. E aí eu fico nesse ciclo de, tipo, preciso montar repertório pra viver isso de forma diferente, mas é um processo. E aí no meio desse processo eu fico lembrando que, tipo, é culpa minha. Não culpa, né? Mas é só a forma que eu tô vivendo. E aí, pra mim, gera um pouco de ansiedade. Mas eu acho essa frase aqui muito boa. Porque se a gente for pensar que tudo que a gente passa que nos incomoda é neutro, é só o que nós somos, a nossa experiência, que dá um tom ruim sobre ela, cara, a situação é o que é. E é meio agonizante, porque é bem mais fácil eu falar: a culpa é do meu filho. A culpa é o que tá acontecendo. E no fundo não é. E aí aqui, a gente já tá acabando. No próximo capítulo, a gente fala mais desse conceito dos papéis. Ele trata um pouco mais essa visão, porque os papéis aqui têm o mesmo conceito das personas que eu mostrei lá no início. E essas personas que a gente veste, elas ganham muito poder no nosso dia a dia. Tem um livro do Jung que ele fala de um paciente que a mulher dele falou: olha, se você não for pra terapia, eu vou me separar. E eu quero que você vá pra terapia porque o seu foco é a sua carreira, você não liga pra sua família, você nunca tem tempo pra nós. Reclamou dele e mandou ele pra terapia, e ele foi passar com o Jung. E ele era médico cirurgião. E aí o Jung falou pra ele assim: olha, você passou uma dinâmica, né? Esse final de semana você vai fazer alguma coisa com a sua família. Tem que fazer algum programa seu enquanto marido e pai, com a esposa e com o filho. Tá bom. E aí ele chegou em casa e falou: olha, o plano é, nós vamos cozinhar juntos. A gente vai no mercado, todo mundo junto, cada um vai pegar tal coisa, a gente vai chegar, cada um vai fazer tal coisa e a gente vai fazer um almoço. Beleza. E aí ele chegou pro Jung na outra sessão e falou: olha, arrasei, tá? A gente fez um super programa e tal, e aí o Jung me conta. E aí ele contou: cada um ficou com tal parte, a minha esposa cortou isso, isso e isso, o meu filho fez isso, isso e isso, e aí o Jung falou: não adiantou de nada, você reproduziu o seu trabalho no seu programa familiar. Tu criou um set de cirurgia com eles, só que não era um corpo humano, era comida. E essa história, eu acho que retrata o quão, muitas vezes, a gente é identificado com uma roupa que a gente veste. Executivos sofrem muito mais disso, né? Eu li um artigo esses dias que falava exatamente isso, o quanto CEOs, presidentes, eles acabam morrendo logo depois de sair de um grande cargo ou se matando, porque a pessoa fica tão perdida sem a execução daquele papel que é como se a vida tivesse acabado. Então essa clareza de que mãe é mais um papel que eu exerço, mas eu não sou mãe, eu não sou só mãe. Ao meu trabalho, a mesma coisa. Saber que você não é o que você executa externamente é muito maior. Sempre lembrem, essa identificação externa sempre diminui o que nós somos. E aí, quando a gente se sente diminuído, a gente dá menos valor a nós. Então, eu acho que essa separação com tudo, com o que a gente acha que a gente é, com os papéis que a gente quer desempenhar, é essencial pra gente dar pra nós o valor que a gente merece. Então, essas personas, elas são importantes pro nosso desenvolvimento, é a forma que a gente se reconhece no mundo, ótimo, tá tudo certo. Mas nós somos muito mais do que esses papéis. E esse processo de identificação, ele é o mesmo para todo mundo, né? A gente já percebeu isso aqui na nossa fala. Mas ele vai ser influenciado pela nossa cultura, pela nossa história, pelo ambiente. Então, os movimentos de identificação, eles são sempre os mesmos. Por isso que a gente tem tanto atrito com o outro, né? Mas essa identificação, ela muda de acordo com a história de cada um.